Boa noite. Quero agradecer ao CIP pela oportunidade que me proporcionou para poder hoje interagir com os meus compatriotas. E o pretexto desta interação, ao fim e ao cabo, é a problemática da corrupção que afeta a nossa sociedade. Eu penso que pelas intervenções da mamã Paulina, do meu mais velho tio Dato, apesar dos meus cabelos brancos, ele põe boné para vocês já não verem que... E do Severino, ficou patente em todos vós a complexidade da situação. A primeira lição que nós devemos tirar daqui é que a corrupção, por muito que nos toque, é apenas um dos problemas que afeta a sociedade moçambicana, não é o único problema. Nós temos muitos comportamentos desviantes na nossa sociedade. Para nós que vivemos aqui em Maputo, basta irmos para a estrada e vermos o que é a circulação rodoviária em Maputo, ver permanentemente as manifestações de falta de respeito de uns pelos outros quando estamos a conduzir. Quer dizer, nós temos que olhar para a corrupção como um dos aspectos de uma sociedade que está doente. E eu queria estimular o CIP para que se dedicasse mais às questões conceptuais ligadas à corrupção. Eu tenho este defeito de ser médico, não é? E então, a primeira coisa que eu quero dizer ao CIP é isto. A corrupção será, eu ouço dizer, é a linguagem corrente, corrupção é um cancro, corrói a sociedade, impede o desenvolvimento, aumenta a desigualdade, não é? Mas eu, como médico, pergunto logo, mas a corrupção é um sintoma ou é uma doença? Porque o doente, quando entra no meu consultório, tem febre. Mas febre pode ter malária, pode ter uma infecção na perna, pode ter tuberculose. E a mim me parece que a corrupção é um sintoma de uma doença mais séria que afeta a nossa sociedade. Uma doença mais complexa. E se nós nos concentrarmos única e simplesmente na corrupção, estamos a ser reducionistas. Não estamos a ver a árvore, não estamos a ver a floresta. O nosso país está em crise, numa crise muito profunda e multifacetada, multiforme. Aspectos, o tio Dato colocou aqui uma questão muito séria, que é a questão da organização do poder. Mas o que eu penso é que mesmo que nós façamos um esforço para reorganizar o poder em Moçambique, para criar instituições, para criar o sistema que ele referiu de checks and balances, isso não é suficiente. Não basta ter um governo bom, temos que ter também uma sociedade boa. Quando estamos a falar em corrupção, aqui estamos a falar do governo. É claro que nós sabemos qual é o governo que temos. Mas quando eu ouço falar de corrupção numa confissão religiosa, também não posso acusar o Nussi disso. Há dias, aí numa mesquita, eles foram acabar no tribunal. Estão a disputar-se lá entre eles numa mesquita. No outro dia ouvi falar da igreja dos não sei quantos apóstolos, velhos apóstolos, novos apóstolos, andam-se a degladiar aí por questões de corrupção. Então,
o assunto é sério. A corrupção não está limitada ao governo. A corrupção é sistémica, paira em todos os sectores da sociedade. A sociedade está de facto doente. Então, o meu primeiro apelo ao CIP é que alargue um pouco. Pronto, bater no governo está na moda. Mas se calhar não é a abordagem científica mais correta. Vamos alargar. Há dias ouvi dizer que eram os advogados, tio Dado que me corrija, na ordem dos advogados já estavam a impugnar as eleições por causa de corrupção. É o Nussi também lá na ordem dos advogados. Olhemos para a nossa sociedade. O Severino disse, é preciso olharmos para cada um de nós. Qual é o nosso comportamento? Quando eu passo em frente de uma escola dessas onde a nossa pequena burguesia, média burguesia, vai pôr os filhos, não é na 3 de fevereiro, coitaditos, mas aí nessas escolas, aqui que eu assisto, papá chega, para o carro no meio da estrada, à espera do seu filho, e não quer saber se eu consigo passar, se não consigo passar. Esse é um comportamento correto na nossa sociedade? Nós já não nos respeitamos uns aos outros. É uma sociedade doente. A corrupção é apenas um aspecto, não é um aspecto pequeno, mas é um aspecto de uma sociedade que está em crise. E temos que começar a olhar nos comportamentos desviantes que existem na nossa sociedade para além do governo. Focalizemos-nos no governo, mas tenhamos a coragem, a abertura de olhar para toda a sociedade. Vou dar-vos um pequeno exemplo. Há uma pessoa que vai para o serviço no seu carro e quando vai para o serviço, no caminho, pega 2 colegas que vão para o mesmo emprego. A pessoa não muda de trajeto. Mas aqueles colegas que já entraram no carro têm que contribuir para o combustível. Eu pergunto, por quê? Não mudou o caminho? O que isto significa em termos de mentalidade? Aqui já não há solidariedade entre ninguém. A solidariedade morreu e ficou aquela famosa palavra de ordem. Uma mão lava a outra. Na juventude, nos mais jovens, já não lhes passa pela cabeça fazer um favor. Já não há favor. Às vezes eu faço algo por alguém, e essa pessoa vem ter comigo e diz, Sr. doutor, quanto é que lhe devo? Quanto é que você me deve? Porque já é normal na nossa sociedade. Ninguém ajuda ninguém. Vocês jovens, vocês perguntam logo, o que há aí para mim? Estás-me a chamar, o que há para mim? Isto é um comportamento normal. Vamos resolver isto só com mudança de governo? Agora, olhando para a questão da corrupção, foi para isso que vocês me chamaram, não é? Vamos a isso. Há constatações que colhem o consenso geral. Aqui, eu vou dizer coisas com que todos vocês estão de acordo. Primeiro, Moçambique é um dos países do mundo com mais elevados níveis de corrupção. Todos de acordo. Só que eu volto a insistir, não é só no governo, é o resto. Em Moçambique, a corrupção continua a crescer de forma progressiva e imparável. Todos de acordo. Em Moçambique, a corrupção está presente em todos os setores e em todos os estratos sociais. A corrupção em Moçambique é sistémica. Alguém que não esteja de acordo comigo pode se levantar e dizer, olha, desculpa aí, conheço um sector onde não há corrupção. Façam um favor. Estamos no debate. Alguém?
Parece que não. Em Moçambique, a corrupção é considerada um fenómeno normal. Já é normal. Estamos de acordo? Pronto. Eu gosto de consensos. Em Moçambique, as diferentes lideranças políticas, económicas, religiosas, sindicais, não estão suficientemente comprometidas com a luta contra a corrupção, o que contribui para o seu descrédito no seio dos cidadãos. Estamos de acordo? Pronto. E, finalmente, a luta contra a corrupção será muito difícil e prolongada. Há mesmo alguns moçambicanos que sentem e afirmam que a luta para vencer a corrupção é impossível. É uma luta automaticamente perdida. Estamos de acordo? Pronto. No fundo, o que eu estou a dizer são banalidades, coisas que todos vocês vivem. Doutor, para a gente conseguir um doate tem que pagar. Doutor, para a gente conseguir não sei o quê tem que pagar. No outro dia disseram-me no hospital, fui ao hospital, disse à servente para chamar a enfermeira. A servente disse, não, tens que pôr crédito no meu telefone para eu ligar. Agora, o que eu queria trazer aqui, porque me disseram que isto era um debate, são questões que me afligem a mim e que eu queria colocar aqui. Não tenho respostas para elas, mas me afligem. Primeiro, por que razão algumas pessoas que eram honestas se tornam corruptas? Ou são suscetíveis a serem corrompidas? Como disse o tio Dato, como disse a mamã Paulina, nós conhecemos, eu pessoalmente conheço dezenas de pessoas que militaram comigo antes da independência, depois da independência, que eram exemplos, militaram comigo e hoje estão absolutamente corrompidos. Porquê? O que é que aconteceu com aquela pessoa para virar? Não tenho resposta. Segundo, é usual referir-se que a corrupção é multiforme e multidimensional. Mas eu me pergunto, isso é um jargão comum. A corrupção é multiforme, multidimensional. Eu pergunto, então quais são as diferentes formas e quais são as diferentes dimensões da corrupção? Quem vai aprofundar isto? Terceiro, como explicar que, apesar das proclamações do governo de lutar contra a corrupção e apesar das pressões constantes dos discursos e dos textos da chamada sociedade civil, os avanços na luta contra a corrupção sejam praticamente nulos? O governo faz plano estratégico contra a corrupção, cria o gabinete de... como chama? Gabinete... Eu devia saber o nome, que já fui lá chamado. Mas sei que é GCCC, qualquer coisa assim. Já me chamaram. Mas vocês do CIP estão sempre a falar, sempre agitados, né? Mas a corrupção continua a crescer. Por quê? O que é que está a acontecer para não conseguirmos sequer travar a corrupção? E por último, porque sou médico, de que forma a corrupção afeta a saúde mental dos moçambicanos? Eu sei, como médico, que a corrupção faz mal. Os moçambicanos que são afetados pela corrupção, que têm que enfrentar a corrupção, que têm que pagar refresco de manhã até à noite, têm que pagar para o filho entrar na escola de enfermagem, têm que pagar para a filha entrar na academia da polícia, têm que pagar para entrar no centro de formação de professores, têm que pagar ao polícia de trânsito na esquina, têm que pagar no hospital, sei lá. Isto afeta as pessoas. Mas de que maneira? Quem está a fazer esse estudo? Sabe que as pessoas chegam a um ponto em que acabam por ficar indiferentes.
à corrupção. Diz, doutor, eu vou fazer o quê? É só pagar. Isto, em ciências sociais, chama-se cinismo social. Está escrito, há textos sobre isto. Mas eu não vejo ninguém preocupado em estudar isto. Então, a minha grande proposta a todos nós, mas em particular ao CIP e outras organizações que estão preocupadas com a ética, com a integridade, com a luta contra a corrupção, é esta. Alarguemos o enfoque do estudo sobre a corrupção. Bater no governo, nós, quando éramos mais novos, estão ali algumas colegas minhas, chamávamos bater no ceguinho. Bater neste governo é bater no ceguinho, não é? Mas o que me preocupa é que a sociedade está doente e há que estudar isto. Porque senão vamos ser reducionistas e quando mudarmos a Constituição e tal, vamos ficar surpreendidos porque certos fenómenos vão continuar. Apesar de já termos um sistema semipresidencialista, apesar disto, os fenómenos vão continuar. Então, o que fazer? O que é que nos espera no futuro? O Severino, quando esteve aqui a falar, eu de vez em quando converso com ele é um bocado crítico do marxismo. Já conversamos, jantamos e tal. Mas o que tu estiveste aqui a fazer foi dissertar sobre a 11ª tese do Marx sobre o Feuerbach. E o que é que diz a 10ª? O Karl Marx, para os jovens que não conhecem, era um senhor, viveu aí nos 1800. Ele, por volta de 1845, 1850, recebeu um livro de um compatriota chamado Ludwig Feuerbach. Ele leu o livro, não gostou muito do livro e pegou numa folha de papel e escreveu 11 frases que eram a crítica dele ao livro. E isso chamou-se as teses sobre Feuerbach. O Marx morreu, mas o amigo dele, o Engels, foi lá buscar as papeladas e tal. Como vocês sabem, quem acabou de escrever o Capital foi o Engels, não o Marx. E no meio da papelada encontrou a folhinha das 11 teses sobre Feuerbach. E o que é que diz a 11ª tese sobre Feuerbach? Que é aquilo que o Severino estava a dizer, apesar dele às vezes não concordar comigo. Até aqui, os filósofos preocuparam-se em interpretar o mundo. Mas isso não é suficiente. O que é mais importante é transformar o mundo. Não apenas interpretar. Transformar. Essa é a 11ª tese do Feuerbach. E por isso o Severino terminou a dizer: quando este país cair, o que é que vamos fazer? Temos que nos preocupar não apenas em criticar, analisar e coisas, mas em o que fazer. E eu tenho 2 propostas sobre o que fazer. Primeiro, para o CIP e para as outras organizações interessadas, aprofundar a investigação sobre as diversas formas e dimensões da corrupção, em particular a dimensão psicológica, que está ausente em todos os nossos trabalhos. Vocês têm que pegar nos estudos que há de psicologia cognitiva sobre a corrupção. Há muita coisa escrita. Explica o comportamento das pessoas. Por que é que uma pessoa se torna corrupta? Vocês têm que ir estudar aquilo que se chama o desengajamento moral. Como é que eu começo a construir, faço uma construção mental para justificar que a corrupção não é assim tão mau como dizem. Eu, uma vez, na minha outra encarnação, jantei com um ministro de saúde de um país homólogo e, infelizmente, levei a minha esposa, que está aqui na sala. E esse meu homólogo falou comigo e disse: olha lá, tu como é que é? Como é que estás aí financeiramente? Não percebi bem o que ele disse,
Ele disse, eu estou bem, porque ali não entra ninguém no meu gabinete sem deixar a mola. Porque, afinal de contas, o país é de quem? O país é nosso. Eles não vêm para aqui ganhar dinheiro e nós ficamos sem nada. Isso chama-se desengajamento moral. Ele cria uma argumentação para que na mente dele a corrupção já não seja uma coisa má, é uma coisa boa. Eu farto-me de trabalhar pelo meu país e não levo nada. E depois virou-se para a minha esposa e disse, mana, explica lá ao teu marido como é que é. Claro que eu cheguei a casa, ouvi barulho da minha mulher, tu levas-me aí a jantar com corruptos e tal. Eu disse, mas eu não sabia. Agora, eu estive com uma empreiteira há dias que ganhou uma obra. Quando chegou ao Ministério, o indivíduo do Ministério, sem pejo nenhum, disse, eu quero 15%. Se você não dá 15%, eu não assino. Depois, como a obra era numa província, veio o diretor provincial e disse, eu quero 10%. O empreiteiro disse-me, doutor, eu não vou ter lucro. Depois, vocês ficam admirados quando a gente lá no hospital, em vez de pôr ferro de 10, pomos ferro de 2. Em vez de misturarmos 5 sacos de cimento com areia, misturamos um saco só. Mas eu não tenho lucro, tenho que pagar a corrupção. Não, o problema é, o que é que faz com que aquele diretor nacional, aquele diretor provincial, já tenham perdido o pejo, pratiquem corrupção sem nenhum receio? Isto é uma dimensão da psicologia. Eu não vejo estudos nenhuns. Portanto, essa é a minha proposta. Peguem na psicologia cognitiva. Há muitos trabalhos. Há um rico trabalho sobre o Vietnã, a corrupção no Vietnã. E, finalmente, é preciso construir um consenso nacional sobre como lutar contra a corrupção. Construir esse consenso implica o governo, os partidos políticos, as confissões religiosas, os sindicatos de trabalhadores, as organizações socioprofissionais, as organizações estudantis. Tem que haver um consenso sobre como é que nós saímos disto, para, pelo menos, reduzirmos a corrupção. Eu, com a idade que tenho, já não acredito muito em utopias que vamos eliminar a corrupção, mas pelo menos que vamos reduzindo progressivamente a corrupção. Não vamos conseguir isso sem um consenso nacional. E com a consciência clara de que será uma luta dura, difícil e prolongada. Porque, como disse o meu mais velho tio Dato, eu estou aqui com muito boas intenções a falar convosco, mas depois elegem presidente da República e eu, ao fim de 2 anos, já estou corrompido, já estou como os outros. Porque o poder, como ele bem disse, corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Muito obrigado pela vossa atenção.